Fala, Cardume! Tudo bem? Aqui é o Bruno Nogueira, do Coluna d'Água. Hoje a gente está aqui com meia bancada dos seus podcasts hosts favoritos. A Carol está curtindo umas férias muito merecidas e não vai estar com a gente hoje, mas isso não é motivo para esse podcast ser menos especial. Hoje vai ser um assunto que eu tô há muito tempo querendo levantar e trazer para vocês. Abre seu logbook, porque o mergulho de hoje vai ser especialíssimo. Todo mundo conhece a gente, você que já está ouvindo a gente há bastante tempo, a gente puxa uma sardinha danada para a Laje de Santos. Eu adoro mergulhar na laje, para mim acho que é um dos melhores mergulhos do Brasil. Não estou falando isso só na frente dos nossos convidados de hoje, mas é porque é verdade. Eu acho que se a gente realmente valorizasse, fizesse um marketing bacana, o mundo inteiro ia vir mergulhar aqui na Laje de Santos, porque é uma biodiversidade incrível, cara. Mas hoje não vim falar tanto assim sobre a biodiversidade da laje, mas vim falar sobre uma característica da laje que é fantástica. E eu sou apaixonado e cada vez que eu ouço sobre a história da laje, a gente bate nessa tecla porque não tem como desmembrar uma coisa da outra. Hoje, o bate-papo vai ser sobre um pedacinho da laje de Santos, que é o naufrágio Moreia. E tudo, tudo que faz ele ser um dos pontos mais especiais de todo o litoral de São Paulo. Então, pega o baldão de pipoca, coloca o fone de ouvido e curte o som, porque hoje vai ser com convidados especiais. Roda a vinheta! Então, gente, isso tudo é uma introdução. Apesar de tudo que eu falei ser extremamente verdade, eu, em todos os momentos que eu posso, eu puxo uma sardinha danada pra Laje de Santos. E não falo mal de ninguém, mas eu falo bem pra caralho de vocês. Ô, não pode falar palavrão, tá escrito aqui na Ah, cláusula do é? bagulho. Por favor, né? Vamos se abster de palavras de baixo calão, tá escrito aqui, ó. Tá? Desculpa. Tá. Pessoal, não existe o nome do barco que foi para lá. Isso não existe relato, pelo menos eu não tenho. Então, nós temos que falar que o nome naufrágio, o Moreia, foi dado pelo Clovis. Não sei quem Tá vendo? explanou ou não. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Fiquei sabendo Não, agora. o nome daquele barco, Não vamos falar assim, sabia. desmancharam ele e deram para o Clóvis, é Moreia. Não. Não Então, era. o Não nome do sabia. barco Moreia foi dado porque ninguém sabia o nome do naufrágio. Então, Moreia porque o Clóvis Virou um gostava de apelido, ver né? Moreia lá na pedra. Então, Legal. vamos dar o Legal. crédito para É, o sim, saudoso sim, Clóvis, sim. amigo Tá nosso. vendo? Isso aí tu podia falar de boa. É uma coisa que tu tá vendo. Eu tenho 34 anos que eu mergulho, eu não sabia disso. Porque ninguém sabe o nome daquele barco que foi para lá. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com dois convidados sensacionais para falar sobre o naufrágio Moreia. O primeiro deles já é figurinha repetida. Aliás, é a primeira figurinha que a gente repete. E eu acho isso super emblemático, porque o episódio que ele participou, ele é um dos top 5 aqui do Coluna, e a gente espera que suba ainda mais, né? Ele tá fazendo vocês não estão vendo a cara, mas ele tá fazendo uma cara de impressionado aqui. É. Então, recebam o Alexandre Paulino, biólogo, professor, mergulhador desde quando, Ale? Desde 1989. Na Laje, desde 1990. É E isso aí. monitor do parque e tá Monitor batendo quantos oficialmente, mergulhos? oficialmente foi em 2012, oficialmente. Foi. Tá batendo quantos mergulhos? Ah, se lá na Laje são 1.504. Eu sou honrado porque eu tava lá, acho que no 1499. Foi, pode crer. Caralho, Pode nem pra eu crer que não acertar o saía mil e nem do que. quinhentos. Foi, pode crer. Tá no Mas, log, cara, tá olha, no log. pensa, cara, que esse cara tem mais de 1.500 mergulhos na laje. Não é 1.500 mergulhos. É 1.500 mergulhos na laje. Então, é o tipo do cara que se você jogar ele vendado debaixo da água, dar 3 voltas, ele abrir o olho, ele sabe onde ele tá. Conhece as tartarugas pelo nome. É, tem umas tartarugas lá que eu conheço elas há muito tempo. Na verdade, a gente já conversou sobre isso, né? Isso é um bom sinal, né? É um bom sinal. Ele vai falar assim:
eu conheci aquele peixe, é o seu pai, olha o seu filhinho aí. Então é isso aí. Ele conhece o peixe pelo nome, não é assim, Salema. É o Flavinho, é a Paulinha. É exagero, né, cara? E esse que vocês estão ouvindo é outro convidado especialíssimo. Esse está fazendo a estreia aqui com a gente, mas tenho certeza que vai rolar um monte de papo com ele, que é o Claudião. Carinhosamente a gente chama ele de Claudião da Orion. Tudo bom, Claudião? Boa noite. Aliás, é um bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está aí escutando a gente, mas sempre um prazer. Lógico que eu conheço o Alexandre há anos, não vamos falar quanto, o Bruno, lógico, nosso grande amigo Bruno aí, e vamos fazer mais uma entrada aí, conhecendo mais um pouco daquele lugar bonito lá, que é a Laje de Santos. Claudião, conta um pouquinho pra gente. Você mergulha desde quando? Eu acho que tá faltando, tá, o som tá meio ruim. Não, eu posso falar. Olha, desde 80. Mergulho desde 80. Então já faz algum tempo, tá? Já faz algum tempo e foi desde o tempo da faculdade, aí você vai ganhando todo esse carinho, o mar vai te trazendo mais ideias, mais momentos e você começa a sair para aqui, para ali, vai mergulhando em alguns lugares e lógico que você acaba focando o mergulho da laje por causa que não tem o que falar. Eu já mergulhei em vários lugares e lógico que a gente sempre vai olhar com mais carinho o mais perto de casa, que é o que tem uma diversidade absurda, tá? Laje de Santos. Não precisa falar mais nada. E eu acho fantástico. Depois você fala Laje de Santos, o pessoal ainda fala assim, em Santos? Aquela água Mas em suja, Santos dá para mergulhar? aquela água suja. Ah, vocês viram o golfinho no meio dos navios, mas bem ali na Ilha da Moela, e a baleia, golfinho, peixe-lua no meio do caminho, tubarão-martelo de mais de 4 metros no meio do caminho. Aí você olha e fala tudo isso, as pessoas olham e assim, os que estão perto, lógico, ou que você está falando por alguém no mergulho lá, explanando, batendo um papo entre o primeiro e segundo mergulho ali, rola sempre um assunto gostoso, tal, e você fala isso, a pessoa olha espantada, lógico que a pessoa fica quieta, e começa talvez a refletir assim: puxa, mas é de fato, olha, eu vi lá embaixo uma raia, a raia passou, de repente veio mais duas atrás dela, aí a pessoa chega e fala: pô, não é história de pescador. Então é isso daí. O engraçado, Porque cara, mentiroso é você. pescador. Não, E mergulhador não mente, a gente só erra o tamanho das É, coisas. mas é uma coisa engraçada isso mesmo, né? Muita gente conversando comigo, quando sabe que eu fica sabendo que eu mergulho, coisa e tal, aí pergunta, onde é que você mergulha? Pô, Laje de Santos, cara. O pessoal aqui da Baixada, muita gente aqui da Baixada, você fala em Não Laje de vai. Santos, eles não conhecem. Se bobear, Uhum. eu chego a dizer que pessoas fora aqui de São Vicente, de Santos, aqui da Baixada, conhecem muito, sabem muito mais que a Laje existe do que o próprio pessoal que mora aqui. Isso é uma coisa não dá para entender, né? E o Claudião também é instrutor, não é, o Claudião? Opa, instrutor desde 90, hein? Nossa, vamos falar 30 anos. Putz, é muito legal tudo isso. Então, nós aprendemos com as feras lá antigas, né? Como a gente, eu e o Alexandre me deu um filme, Jacques Mayol. É isso, né, Alexandre? Isso, Então, a gente tinha os ídolos. Então, a gente, lógico que veio daquela época. Então, a gente já tem uma bagagem diferente. Fala um pouco aí, Alexandre. O meu filho mais velho chama Enzo por causa do Enzo Molinari, que foi o primeiro mergulhador apneísta que ultrapassou a barreira de 50 metros de profundidade. E Então, o seu aprendeu com Enzo ele, né? não é do Enzo Modinha. O seu Enzo é do Enzo que tem história. Sim, o Enzo que tem isso. Exatamente, exatamente. Eu sou monitor também do parque desde 2003, então foi instituído para ter monitores. Então, ótimo, vamos fazer o curso. Então, foi o primeiro curso de monitores que teve na Laje. Foi da onde que eu ganhei a minha carteirinha de monitor, a de instrutor desde 90, e passamos por vários barcos de mergulho, lógico, para poder chegar na Orion agora,
O Alexandre esteve comigo na atmosfera, então teve a época das atmosferas, foi atmosfera 1, a 2 e a 3, e todas elas navegando junto. Aí eu comecei pela ATM Diver, né? Então, na ATM Diver foi onde começou tudo, e depois passei para Orion. Então, hoje nós somos Orion. Hoje eu trabalho para Orion. A ATM começou em 1989 e a Orion começou depois da ATM. A ATM ficou com o meu irmão, né? Aí nós passamos para a Orion em 1995 e estamos aí até hoje, tá? Passamos por vários gestores do parque e hoje nós estamos aí com 30 anos do parque. O parque foi criado em 93. Em 27/9/1993, começou o parque a ser criado, né? Então, no parque tem várias amostragens de fotos da área toda do parque, muito bonito, dá para todos irem lá e contemplar isso aí também, tá ok? Claudião, depois passa o endereço pra gente, a gente coloca no Instagram, quem tiver interessado para poder ir lá ver e visitar e entender. Não sei se todo mundo vai querer, mas eu acho que é bem bacana a pessoa ir antes de marcar um mergulho na laje para saber onde é que ela tá indo, né? Para, entre aspas, saber onde tá pisando, né, cara? Sim. E também hoje é fácil. Na época que eu comecei, lá, vamos falar, 40 anos mergulhando, na época da faculdade da gente, né? Então, assim, não tinha uma internet tão ativa que nem nós temos hoje. Hoje é fácil você olhar tudo isso via internet, sentadinho no seu conforto de casa, tranquilo. Mas, assim, o bonito é você ir lá no lugar, tá? Então, fica aí a mensagem para todo mundo. Não fica só olhando a laje via telefone, não. A laje, cada dia que você vai, é diferente do outro. Eu mergulho hoje no sábado, mergulho amanhã no domingo, é outro mergulho. Vou na quarta-feira subsequente, é outro mergulho. Então, assim, não tem nada igual. Ah, mas você vai falar assim, mas eu já conheço aquela pedra. É, mas não o que estava na frente da pedra. Puxa, isso é a vida na laje. A coluna d'água é a vida. Na coluna d'água, vocês vão encher o olho de lágrima. Na coluna d'água, vocês vão ver olho de boi, atum, atum oceânico, barracuda, bicuda. Elas passam para lá e para cá. Então, isso é a vida na laje. Olha, melhor propaganda que tem do Coluna d'Água não existe. Posso falar mais uma coisa? Você vai colocar essa. Eu vou dar um tempo Pode e falar o que falo. você. Manda bala. Vocês vão na África para ver a savana, ver mato, ver o leão, ver o gnu, ou vocês vão lá para ver a interatividade? O leão tacando no gnu, virando ele e comendo ele. A laje é um Animal Planet. Nós estamos lá para ver essa interatividade. Então, por favor, mergulhem de olho aberto, mergulhem ao longe. Você não olha o pertinho, você tem que olhar o contexto todo. Aí você vai ver o olho de boi sair da coluna d'água. Vamos ver vida rolando. É o Animal Planet, está vivo ali. Não é um lugarzinho que tem um peixe só, tem um volume gigantesco de espécimes em volta. Então tem sempre um que é alimentado pelo outro. É isso. Eu falaria há um tempo atrás que só faltava a trilha sonora do Animal Planet. Mas de vez em quando dá pra ouvir até as jubartes cantando, e aí, cara, não tem trilha sonora que bate, cara. Mergulhar na laje ouvindo o jubarte é fantástico, cara. Arrepia, arrepia muito. Sei como é que é. É Eu chorei. demais, é demais. Velho, careca, barbado e desalagando a máscara porque eu tava jogando água pra dentro, cara. Como é que é o barulhinho? Posso fazer a trilha sonora? Ah, você Pelo vai amor fazer de isso. Deus, Você agora vai eu fazer quero. isso, né? Você vai fazer isso. Já tem até sonoplastia. É É. esse o som que você escuta, ou mergulho. Qual que é? Eu não ouvi direito, faz de novo?
Parece filme de terror. Vem lá do Ai, fundinho. vem, ela, Puta. né, pode crer, é verdade, é verdade. E o dia mais bonito de todos, uma instrutora, tá? Caiu na água, estava com a câmera na mão. Eu vi ela perder a estribeira, eu perdi também o rumo. Eu podia ter catado, caído na água, porque minha máscara fica ali do lado. A baleia apareceu a primeira vez atrás dela, abriu o snorkel, respirou. Eu vi o tamanho do buraco que ela abriu nas costas, na traseira da lancha, a 2 metros da instrutora. Ela perdeu o rumo, perdeu os pés, nadadeira. Ela não olhou, não desceu. Ela estava na água, ela podia ter ido atrás e não foi. Eu também não caí na água. A baleia veio, apareceu mais 3 vezes com o mesmo tempo ali embaixo do barco fazendo aquelas voltinhas. Então, você vê o espetáculo que é aquele lugar. Só para a gente retomar o nosso assunto, só para fazer um fechamentozinho, depois eu vou pôr na descrição, mas tem um documentário muito legal, chama Phantom, são duas biólogas no Alasca, que elas estão estudando o padrão de comunicação, né, a sonorização das jubartes do Alasca. Opa. E elas chegaram no ponto que elas conseguem transmitir algumas mensagens e as baleias respondem. É de chorar, cara. É fantástico. Tá na Apple TV Plus. Eu vou colocar o link na descrição depois. Na Laje, tudo muda todo dia. Mas tem um personagem que tá lá há bastante tempo. E assim, salvo uma vez que vocês me contaram, esse personagem nunca mudou de posição. E a vez que mudou de posição foi super bem-vindo, porque foi para melhor. Queria começar a falar do naufrágio Moreia, né, que, até onde eu sei, me corrijam, foi o primeiro naufrágio proposital, né, um naufrágio realmente colocado lá no Brasil, é isso? Sim, foi o primeiro naufrágio, foi o primeiro naufrágio induzido no Brasil. Foi ali onde tudo começou, tá? Sempre por um sonho, por uma pessoa que é saudoso, né? Clóvis Beno de Carvalho. Então, ele idealizou tudo, não falou nada para ninguém, ele fez a criação e está lá até hoje e todo mundo lembra dele. E no meu briefing, na chegada na laje, a primeira coisa que eu faço é falar dele, porque é uma pessoa emblemática, foi o primeiro operador de mergulho da laje. Então, esse naufrágio aconteceu para marcar uma data aí, domingo de Páscoa, 1992. Então foi 19 de abril. Não, Volta, pode ser, fala, pode ser. Alexandre, corta Não, tudo. não isso aí, essa data de 92, É, eu até comentei com um pessoal que escreve em revistas, tudo, e eu até mandei para o Bruno uma foto do meu logbook, que eu mergulhei lá em dezembro de 90, com o Clóvis e com o Moa. Então, alguns meios de comunicação, veículos de comunicação, colocaram, quando fazem matéria do Moreia, colocam 92. Mas eu tenho o meu logbook, está lá, dezembro de 1990. Inclusive, foi o dia que eu fiz o meu batismo com o Clóvis lá, a gente de joelho na areia, em frente ao Moreia, em posição de navegação completinho. E como infelizmente ele já não está hoje, né? Mas aí é que está, inclusive, viu, Bruno? Eu mandei isso para você, e esqueci de mandar pro rapaz que me pediu, quando eu falei isso para ele, o nosso amigo Clécio, que eu fiquei de mandar para ele, porque se não me engano ele tinha essa informação também, de de 90, 1992. De 92, ele tinha essa informação. E eu na 90, volta, na volta conversando com ele, falei, Clécio, 90, não pode ser 92, porque eu te vi lá em dezembro de 90, de joelho na areia, em frente ao Moreia, fazendo exercício de desalagamento de máscara, eu e o Clóvis. Então, eu até lembrei agora disso, porque eu mandei para o Bruno a foto do meu logbook e esqueci de mandar para o Clécio. Ele que me desculpa, eu vou fazer isso amanhã, eu vou pegar e vou mandar para ele, porque eu fiquei de mandar e acabei esquecendo. Mas Abraço pro Clécio. mas é isso, Claudião. pô, 90. Agora, e eu outra, sei que eu estava lá em dezembro de 90. Agora, quando foi, né, ele teve todo aquele trâmite, aquela mudança de posição, quer dizer, então aí eu já não sei, anterior a dezembro de 90, já não sei te dizer
quando que foi largado lá, quando é que ele virou para um lado, virou Então, para o eu outro. teria uma ideia boa. A gente teria Tá? que ver o filme da Laje Viva e ver se o Clóvis, lá na fala dele, lógico, o tempo passa, eu também não vou lembrar. Eu peguei isso daí que eu fica agora guardado para mim, ó. Tá aqui, ó. Esse troço aqui do Moreia, que eu levo comigo Entendi. no barco, é um plastificado mostrando Moreia, posição, pau, a data. Tá aqui, ó. Quem fez isso daqui foi o Maurício de Carvalho. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? Ir lá no filme da Laje, ver o que ele fala, para poder o Bruno colocar aí nos. Ou a gente vai entrar um outro dia e falar de novo uma data, para falar certinha a data, sei lá, ver o que o Clóvis fala lá no filme, que fica melhor para nós planar isso daí, né? Deixa eu voltar um pouco, até mais importante do que a data, gente. Oi. Legal, hoje a gente sabe que foi o Clóvis e tal, mas antes de começar a entrar um pouco mais na figura do Clóvis, vocês que estavam mais presentes, já mergulhavam há bastante tempo naquela época, qual foi a intenção, cara? Por que você pegar né? Por que você pegar um navio e levar lá e baixar ele na água, largar ele lá? Qual é que é? A gente sabe que qualquer recife artificial, ele agrega vida. Então, num lugar que já era muito, já se falava muito da pessoal que mergulhava lá das antigas, e o que o Cláudio falou agora, há 10 minutos atrás, né, sobre toda a biodiversidade que a gente encontra lá, né? Se não me engano, só de peixes hoje já foram avistados na laje 205 espécies. Até onde eu sei, em Noronha, por exemplo, não tem catalogadas 205 espécies, tá? Não estou dizendo que você vá vê-las toda vez que você mergulhar lá, mas que já foram avistadas lá, ou fotografadas, ou filmadas, são 200. Eu até mandei para o parque umas 4 ou 5 espécies que não estavam constando no nosso plano, né? No plano de manejo do parque, que foi aprovado agora em 2022. Eu até mandei isso para o Júnior, né? Para o gestor. Falei, ó, essas 5 espécies aqui não constam, lógico, não constam porque elas foram vistas depois de 2022, quando ficou pronto, quando estava pronto lá a lista das espécies, né? E eu mandei aqui para complementar, falei, ó, tá aqui e tal. É uma lista Essas viva, né? Não espécies tem foram jeito. filmadas e ou fotografadas, então, e mandei com nome científico, tudo bonitinho para ele. Então, quer dizer, na verdade, voltando ao assunto, né, o naufrágio ele faz isso. Então, eu creio que a ideia do Clóvis foi essa, sabe? Foi pegar e falar, não, vamos jogar esse navio aqui, vamos fazer esse barco aqui, vamos fazer um recife artificial, né? Se você for ver, né, hein, Claudio, o que passa de cardume e de sardinha lá em cima, as garopas todas viradas comendo, aquela coisa toda que a gente vê. A gente vê, então, eu acho que a ideia foi essa mesmo, de você agregar, né? Não tem lugares no mundo que os caras juntam um monte de bloco de concreto, levam para o meio do mar e vão para quê? Para aumentar a biodiversidade. Você vai trazer, vai criar todo um ecossistema ali. Vão vir os pioneiros, vão crescer ali as algas, coisa e tal, aí começa. E o Cláudio sabe, né? A gente coloca um cabo lá, né, Cláudio? Quanto tempo que demora para o cabo estar cheio de vida, né? Nossa, Né? muito Pouco rápido. tempo, né? E outra coisa, né? A gente sempre quer o diferente, a gente sempre quer o inesperado. Então, a laje está lá, é um paredão gigante, 550 metros de comprimento, do lado que é mergulhável, 98% das vezes que você vai lá. Então, você ter alguma coisa colocada no areião, que hoje está caído no areião, então é um diferencial. Então, o mergulhador quer fazer um mergulho de qualquer maneira lá. Então, assim, sempre fica aquela expectativa, aquele filme diferente que o mergulhador entrou no naufrágio, uma moreia puxou o mergulhador. Então, é isso, a pessoa quer o diferente, é aquela coisa do inesperado. Então, o naufrágio traz essa característica, essa ideia, ver uma coisa diferente do que é uma rocha. E eu tenho Ah, eu sou certeza, desses, cara. eu tenho certeza que o dia que aquele naufrágio tiver uma chapa de aço lá em cima da areia, as pessoas vão querer, que nunca viram, vão querer ir lá ver aquele pedaço de metal. Por quê? Porque foi o primeiro naufrágio induzido, né? Então, quer dizer, quando não tiver mais um naufrágio, né? Vai pela história dele. Se tiver um ferro lá no fundo retorcido, aquele pedaço de ferro que está na pedra,
os caras vão querer passar lá para ver aquilo, para dizer, não, eu passei lá, eu vi onde estava, onde foi colocado o primeiro naufrágio no Brasil, eu acho, né? Que as pessoas vão pensar assim. Aliás, eu ia falar assim, então a gente vai ter que providenciar um segundo e tal, mas aí eu queria entrar numa polêmica antes. Pelas datas que a gente estava conversando aí, 92, 90 e tal, de qualquer forma, o Moreia está lá desde antes da criação do parque, né? Desde antes da criação do parque. Foi levado para lá, foi afundado e o nome dele, Moreia, foi dado pelo Clóvis Beno de Carvalho por um momento dele gostar de Moreia, porque ninguém sabe o nome daquele casco, Fiquei certo? sabendo disso hoje, hein? Olha, isso é inédito, hein? Então, assim, Moreia não é o nome dele que navegou há 20, 30 anos sem parar, aí foi desativado, aí pegaram esse barco com o nome Moreia, levaram lá. Não, levaram para lá um barco e foi dado o nome de Moreia pelo E ninguém Clóvis. nunca soube qual era o barco? Ninguém. Ninguém. Eu Também, até, eu até umas 2 horas atrás estava achando que ele chamava Moreia. e Fiquei também Eu sabendo também. hoje. ninguém ficou sabendo, lógico, só o Clóvis pode falar isso, eles não está mais aqui para poder estar nessa live divertindo, batendo um papo com a gente, uma pessoa emblemática que nem ele, poderia falar isso hoje, não tem mais jeito. Então, assim, ele iria falar em detalhes, porque só os detalhes ele conhece, não nós. Como foi que ele arrumou o barco, como foi que tiraram o motor, e nós só sabemos que foi rebocado para lá com o barco dele, levou 14 horas, alguma coisa absurdamente grande, 18, 14 horas. O barco dele já demorava para chegar lá, para chegar na laje 3 horas, né? 2 horas e 45, 3 horas. Então você imagina rebocando um trambolho daquele tamanho. Que coisa linda que ele fez. Ele conseguiu marcar uma época, ele marcou um momento e um momento emblemático. Está lá e ninguém consegue mais fazer outro. Por quê? É um parque e um parque ele tem certas regras e são rígidas. Então, mas já está lá. Mas não pode fazer outro naufrágio. Então, também, por que não pode fazer outro na área externa? Porque tem área de amortecimento, também não pode. E também tem uma coisa principal: nós estamos numa área de porto, é uma área, vamos falar assim, federal, é uma área que não pode ter nada. Você põe um naufrágio a meio quilômetro fora da laje, vem um navio, e pior que navio não pode passar lá na área também, nem na área interna do parque, nem nos seus, naquele polígono dele, né, que são 10 quilômetros de fundo e 5 de frente. Vamos falar assim para ser mais rápido, para todo mundo idealizar o tamanho da área do parque com o parque lá no meio. E fora isso, tem uma área de amortecimento ao redor. Aí você põe um naufrágio ali, um navio passa ali desapercebido, te afunda numa área que é o primeiro porto do Brasil, o porto mais movimentado, então calcula a encrenca. Ninguém vai dar Mas, o aval. Claudião, Ninguém. aí nós vamos ter 2 naufrágios, pra gente é ótimo. Outra, vou te E ainda falar. vamos resgatar uns iPhone, cara. Agora eu vou abrir uma outra polêmica. Põe musiquinha aí, pam, 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 pam. Que polêmica é, Cláudio? Além do naufrágio Moreia, nós temos outro naufrágio ali, o São Judas. Todo mundo falava nas caixarias ali, bem no meio da laje. As caixarias é a entrada da boca, aonde você pega o peixe e joga lá para dentro do porão. Então é a tampa da entrada. E do lado da caixarias, nós temos um cilindro de acetileno. Barcos antigos de ferro sempre levavam um tubo de acetileno e oxigênio para fazer uma solda. Por quê? Eles são tão lerdos para navegar que qualquer conserto tem que ser feito na hora. Então, eles levavam. Tem ali um cilindro caído no meio das pedras, aproximadamente a 12 metros. E do lado mais indo das caixarias, indo para o Parcel das Âncoras, em direção à piscina, as piscinas,
3 metros de profundidade, bem no larguinho da pedra ali, nós temos um motor de um barco, que é o do São Judas. Tinha o eixo e tinha a hélice. Essa hélice sumiu. Eu me lembro que eu mergulhei no sábado, no domingo fui mostrar a hélice para uns amigos do barco, cheguei lá e me deparei o quê? O eixo cortado, levar a hélice embora. Não sabemos até hoje quem foi que fez isso. E mais um pouco para frente, aonde tem as piscinas, nós temos o leme do São Judas, é todo de inox, gigante. Está hoje caído lá também ainda. Então nós temos essas partes. São Judas, naufrágio. Não temos data, não temos nada. Mas temos o nome, pelo menos. E aí, voltando a falar do Clóvis, né? Porque agora a gente pode falar um pouco mais abertamente, né? Teve documentário Laje Viva, tá no YouTube. Foi uma produção super legal. Eu achei um tom de humor e de contação de história muito bacana. Vi umas carinhas conhecidas por lá, né, Cláudio? De quem? No documentário. De quem? Ah, foi bacana, envolveu todos os que fizeram parte mais atuante na parte do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Eu venho de uma época bem longínqua mesmo, de onde nós tivemos 23 operadores de mergulho. Então, assim, vinha barco de Bertioga, do canal de Bertioga, vinha de Santos, vinha de São Vicente, até de Itanhaém também. Então, nesse total aí, chegaram a ser 8 barcos cadastrados pelo parque. Desses 8, agora nós temos 3. Então, essa história é uma história que levou aí praticamente uns 30 anos de construção. Desde os 23 que trabalhavam, que eram barcos que apareceram, tá? E chegando aos dias de hoje, 3 barcos trabalhando. É nessa hora que eu falo que se a Laje fosse na França, o mundo inteiro conhecia. Mas, voltando a falar do Clóvis, Vamos lá. conta um pouquinho como é que vocês dois conheceram o Clóvis, qual que era a relação de vocês, como é que... Porque eu não tive essa oportunidade, então eu tenho que conhecer o Clóvis através de vocês. Eu vou começar porque a minha parte é curtinha, né? Então, eu conheci o Clóvis em 89, quando eu fui um amigo meu, através de um amigo que tinha feito curso na Central Mar, ali na Amador Bueno, em Santos, e ele me deu o endereço, falou, ó, vai lá que eu fiz o meu curso lá, tal. Eu fui, fiz o curso com o Clóvis em 89, numa academia em Santos, e aí não pude fazer o meu batismo ali por causa do que um médico, eu já contei essa história, né? Que o médico. Se você quiser saber exatamente como é que é a história do Alexandre fazendo o curso de mergulho, ele em complô com a vizinha dele, cara, vai lá no episódio da Laje de Santos que ele tá contando tudo, cara. E é de chorar de rir. Fora que o episódio é do caramba, é um dos top 5, não é à toa. Depois disso, eu não tive tanto contato com o Clóvis. Eu fui ter contato com o Clóvis, que nem eu estava falando agora há pouco, quando eu comecei a trabalhar com o Cláudio em 2004, que o box do Cláudio era do lado do box do Clóvis. Então a gente tinha aquele contato assim de estar ali trabalhando para lá e para cá, carregando cilindro, indo para a laje. Então é esse o pouco contato que eu tive com ele. Agora o Cláudio ele já tem mais, né, tem mais histórias a respeito disso, do Clóvis e do convívio com o Clóvis. Eu acho que ele pode falar um pouco mais. Falando um pouco mais, 30 anos para 40, então 35 que eu vou na laje e 35 que eu aprendi a conviver com o Clóvis. Como eu falava, uma pessoa emblemática, uma pessoa que é bem reservada, tanto é verdade que o naufrágio, quando a gente ficou sabendo, já estava lá. E, assim, ele foi o que Ah, ele fez começou tudo na surdina. tudo na surdina, lógico, naquela época não podia ter nada assim, né? Era o primeiro, imagina o que vai acontecer, um monte de interrogação. Então o cara preferiu se fechar em copas, levar para lá e se desse algum galho, não vi, não sei, não quero nem saber.
ele foi o que começou a Associação dos Operadores de Mergulho da Laje de Santos, Parque Estadual, né? Veio depois. Então, foi ele que começou a Associação dos Operadores de Mergulho. Então, ele começou a ver a ideia de juntar as pessoas. Só que, como nós sabemos, é difícil você fazer isso. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Mas foi difícil emplacar, fazer a criação da associação, botar uma data nisso, criar estatutos, lugar onde vai ser feito. E o pai dele era vivo ainda, o pai dele vinha conversar muito, já não estava mais a Central Mar, não estava mais, aliás, não é Central Mar, antes era Carimar, né, Alexandre? Sim, sim, Lá Carimar. na, você falou lá na Amador Bueno, lá no A centro loja de era Santos, Carimar, né, que estava lá. Carimar. Mas certificando o logzinho que ele tinha lá, cadernetinha de mergulho, via escrito Central Mar. Eu acho que era, Sim, na verdade, eu acho que eram duas coisas num lugar só, né? sim, Mas o nome lá era Carimar. que passou para lá a sede, porque ele saiu lá do centro, foi para um outro lugar ali no centro de Santos. Ali a gente tinha as reuniões da associação. Me lembro que só ia eu, ele e o Garcia. O Garcia, que era do barco Maraú. Então era a gente que puxava tudo. O Garcia era outro também que estava sempre disposto a juntar as pessoas. E foi difícil juntar, tá? Até há pouco tempo atrás era difícil a gente, todo mundo estar junto, sempre com um pensamento em foco único. E estamos até hoje com a associação, ela funciona, tá? O Moacir também ele já não está mais operando mergulho, mas ele é uma parte integrante de tudo isso até hoje, em reunião de conselho, tudo, ele é o irmãozão da gente. Então, tudo isso funciona por causa do Clóvis. Voltando lá no nome Clóvis, ele foi o precursor de tudo. Mesmo ele sendo uma pessoa difícil, lógico, né? Foi o primeiro operador de mergulho, depois começa a ver outros barcos chegar, melhores, lógico, sempre tem uma melhora em tempo, a melhora em embarcação, então a pessoa começa a ficar meio ressabiada. Putz, eu vim aqui, comecei, agora os outros vêm, já pegam tudo pronto? Não, é uma questão de que no mar nós nunca estamos sozinhos. Todos fazem parte, todos têm que ser irmãos. Cada um com a sua firma, o seu negócio, mas todos pensando em um único foco. E foi aonde começou a vir o primeiro gestor do parque, sempre essa primeira gestora, a Mabel Augustovics, foi onde reunia e também tinha o mesmo foco do Clóvis, o mesmo foco meu. Então, a gente sempre direcionado em colocar a coisa para frente, sempre pensando no melhor. Se a gente for unido, tudo é melhor. E aí veio a Tatiana, que hoje é projeto Albatroz, então todo mundo estão aí trabalhando sempre no mesmo foco. E isso é o que engrandece a Laje de Santos. Então, as pessoas, foi bom, Bruno, você ter esse podcast, porque dá para mostrar uma realidade que as pessoas não sabem daí para trás. Por que que chega em tudo isso? Por que que o parque existiu? Por que que o parque é tão vivo e o nome é Laje Viva? Por quê? Tudo isso teve um propósito e chegou em algum lugar que é palpável. Está aí o Alexandre, está aí você que mergulha, eu que mergulho. Nós temos que pensar que nós somos os que mostramos isso para todos, tá? E vai ficar aí por muito tempo, né? É muito bonito, é prazeroso. O Clóvis já via isso lá atrás, então sempre teve um idealismo de levar isso avante. E me fala, ele, agora desmistificando um pouquinho a figura por trás, vocês falaram da escola e tal, o que que ele fazia da vida, cara?
Quem era o Clóvis? Era fácil conviver, não era? Ele tinha o mergulho como mais uma atividade, né? Ele vivia de mergulho, são coisas que a gente realmente não sabe. A gente ouve o nome Clóvis, entende, né, do Moreia, mas não sabe quem é a pessoa por trás da lenda. Épocas difíceis, tá? Hoje é fácil você olhar e falar assim: ah, eu escolho a roupa, não vou falar nomes, eu vou escolher a roupa A da firma tal, a B ou a C. E você fica pensando, aquela época tudo era difícil. Foi um início de tudo. Jacques Cousteau, Jacques Mayol, Enzo. Então você vê figuras emblemáticas vindo do nada. Então você olhava Jacques Cousteau, parecia que ele estava com uma roupa de borracha colada no borracheiro. Não foi muito diferente, não, tá? Então era uma época que você não tinha um colete equilibrador, você tinha um backpack, era o cilindro agarrado num pedaço de plástico com umas amarras, tipo cinto de segurança de carro. Muitos eram cinto de segurança de carro, tá? Que tinha aquele engate, plá, trava, né? E veio daí tudo isso. Então veio de experimentos, tudo era experimento, tudo era muito novo. Roupas não tinha. Tinha gente que mergulhava com câmera de pneu de carro, enfiava no Sem braço, octopus, lembra? Sem octopus. sem octopus, sem nada. Então Manômetro às vezes era Isso é uma colado, né? polêmica. Manômetro às vezes era colado, né? Que era um manômetro que não era próprio para isso, né? Não é? Lembra disso? Eu mesmo, sim, eu mesmo, quando eu fiz meu curso, cara, eu usava aquele colete babador. Não tinha ainda aquele colete jaquetinha. Veio logo babador. depois, tá? Então, hoje você vê compressores violentos, bravos, fortes, rápidos, como nós temos em operação. Antigamente não tinha nada disso. Hoje você vê coolers para poder gelar e fazer com que o ar se filtre melhor, que tire a umidade melhor, então coolers. E antigamente eu cheguei lá na Central Mar, que era lá na Amador Bueno, e o Clóvis tinha um compressorzinho simples, ele já tinha um Bauer, hein? Um Bauer, aquele era um Bauer Capitanos. Ele tinha um Bauer Capitano, tá? Uma geladeira do lado, e ele puxava o ar gelado de dentro da geladeira. Era o cooler dele, porque quanto mais gelado, mais você comprime. Então, pau, vai em diante. Então, as coisas eram feitas na raça, sabe? Você não tinha como chegar ali e falar, ah, eu vou importar tal coisa. Não tinha. Hoje é fácil você comprar uma nadadeira, uma roupa, sabe? É simples, com um clique de dedo no telefone. Mas ele veio disso aí, ele veio de uma loja, fazia cursos de mergulho, ele tinha, consertava roupas, o negócio começou de caça-sub. Então começou lá na caça submarina, a primeira loja dele, foi tomando porte, viram coisas legais, dá para mergulhar, vamos mergulhar onde? Em Santos? Vamos mergulhar na Ilha da Moela. Aí veio a ideia e teve um barco chamado Caruiá, um motor só, levava 3 horas e tralalá, depois foi aperfeiçoando o barco com motor melhor e chegava na laje em 3 horas. Então, foi isso da onde veio o Clóvis. Dali foi para essa outra loja, que eu não lembro o endereço, e dali começou a associação. Não, eu tô aqui acompanhando o que você está falando, mas é realmente isso mesmo, né? A loja, eu lembro quando eu fui lá fazer a minha inscrição no curso, ele começou, ele vendia aquele kit que todo cara da nossa idade teve, né? A máscara cobra sub, com aquele snorkel com a pontinha laranja e a nadadeira espinta. Para usar, né? Lembra disso? Era isso? Não Não tinha tinha aquele mais. negócio não tinha aquele negócio de eu quero amarelo, eu quero vermelho, eu quero azul. Não tinha, a gente não tinha muita opção, não. Era um negócio, tanto é, um outro número, né? Eu e minha mania de número. É, se você comparar a quantidade de mergulhadores do sexo masculino e feminino, já te explicava tudo, porque o mergulho naquela época era para cara que não tinha muita coisa na cabeça, dadas as condições, né, cara? Eu tenho fotos no Guaiúba, fazendo curso lá de levantar com lift bag, pedra do fundo, de sunga, nadadeira, backpack, cilindro. Eu tenho foto disso, era coisa de louco. Então, hoje em dia, se você pegar qualquer escola de mergulho, e você não precisa nem pegar, é só você ver pelas fotinhos, né, que o pessoal posta. Cara, é um barco, é meio a meio. No mínimo, é meio a meio. Então, o que propiciou isso?
a evolução dos equipamentos, a quantidade de equipamentos que você tem para escolher, de modelos, de cortes de roupa. E, que nem o Claudio falou, antigamente pegava um pedaço de borracha e colava para fazer roupa, né? Então, eu acho que tudo. Hoje, se você for olhar nesse contexto numérico aí de estatístico, você vê isso, cara. Nas escolas você entra numa escola de mergulho, se você puxar lá os alunos, você vai ver que é praticamente meio a meio. Então, por que isso? É que a gente era mais macho antigamente, era machismo? Não, cara, porque, cara, tinha que ser meio retardado para pegar um equipamento desse, nas condições que a gente tinha ali, e cair de cara na água. Imagina uma água fria, você mergulhar de sunga. Fazendo Era um um negócio paralelo, cara, isso é complicado. uma coisa que eu tava conversando com a Carol há bem pouco tempo atrás. Pô, estamos em 3 homens aqui, os 3 careca, mas é muito bom a gente ver que a base já tá 50-50 praticamente. Às vezes, né, vendo as turmas que a gente acompanha nas escolas, você tem até um número maior de mulheres do que de homens. E isso tem refletido. Nossa, eu vou desviar completamente do assunto aqui. Isso tem refletido em você ter cada vez mais dive masters mulheres, e você ter cada vez mais instrutoras mulheres, e você vê que a coisa está subindo em todos os níveis, inclusive profissionais e de direção do mergulho, e eu acho isso fantástico, cara. Porque acho que na nossa atividade não tem nada mais mentiroso do que falar que porque a gente é homem, a gente é mais capaz, ou a gente é menos capaz. Cara, é uma atividade que tanto faz se você é homem, você é mulher, o importante é você ser gente boa. Sim. E sim, você falou tudo de gente boa. Agora eu vou voltar lá no tempo do Clóvis, 28 anos atrás, 25, foi onde começou a estreitar os laços entre os operadores. E então voltamos lá 25, 28 anos atrás. Clóvis, o barco dele parado lá na laje, a gente sempre super protetor com aquele ambiente. Nessa época ainda não era parque, então a gente lutava com todas as forças, por quê? Nós viemos de uma época que o mergulho começou com caça, caça sub. É aí que começou tudo. As armas cobra-ataque, mais outras armas que eram feitas no rio. Então começou tudo aí. E era forte, caça e pesca. Hoje, já no parque, lá não pode mais nada, não existe mais nada, mas nós tínhamos uma consciência em comum. Foi aonde juntou tudo e começou a associação dos operadores. Então a gente era super protetor da área. O Clóvis começou isso. Então estava um belo dia nós parados lá na laje, me vem um barquinho de alumínio com motor de popa, parou do lado meu, entre eu e o Clóvis. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, que coisa louca, né? A gente tem uns super barcos para chegar aqui, o cara me vem com esse treco nessa distância da laje de 40 quilômetros da terra. O cara me vem com isso, chegou, ficou de pé no barquinho de alumínio, pegou uma garaté e socou lá para baixo. E você não fala mais nada, hein, Alexandre? Eu sei que você tá louco para quietinho aí. Ô, coisa bacana. Por isso que é bom estar aí. Todo mundo se olhando, conversando, coisa 10. O cara me joga aquela âncora, puxa a vara de pesca dele e começa a pescar na cara da gente. A gente olhando para tudo aquilo, e eu olhei para o Clóvis lá de longe. O Clóvis levantou o ombro para mim, daquele jeito magrinho dele, levantou o ombro e abriu os braços. E eu falei assim: e agora? Aí virei pro cara, falei um monte de coisa. Pô, sai daí, tem mergulhador aí embaixo, você tá jogando um monte de vara. O cara começou a falar, fazer, gritar, xingar. Eu falei, meu Deus do céu, em que planeta nós estamos, né? Ou será que o cara não entende que tá errado? Vai pescar lá do outro lado, né? Sabe, dá a volta, não fica aí em cima, tá cheio de bolha lá embaixo. De repente, o barquinho do cara começou a andar de lado. Eu falei, meu Deus do céu, que porcaria. Soltou a âncora do cara, o cara se tocou, puxou, não tinha nada. Recolheu as varas, começou a me xingar mais ainda, começou a falar um monte de besteira. Eu falei, que vergonha, o que eu faço agora, né? Pô, o cara tá pensando que sou eu tô aqui em cima. Aí, aí o cara, o Clóvis lá do outro lado, aí a palavra do Clóvis de longe, eu tenho que lembrar exatamente o que ele falou. Ele virou e falou um palavrão.
Em seguida ele falou: Cláudio, que se dane ele não está no lugar errado, quem mandou? O cara ficou emputecido, eu falo agora, eu falei assim, só falta ele pegar o barco dele e espetar no meu, né? Aí pegou, ligou o motor, falou mais um monte, o Clóvis gritava do lado de lá, eu estanquei. Eu não conseguia pronunciar uma palavra. Aí o cara pegou e foi embora. Saiu que nem uma bala, foi embora. Aí, num outro dia, um outro mês, mais para frente, aí estava assim, nós estávamos parados, a gente fica a uma distância de uns 25 metros da pedra, quando o barco fica de popa para o continente, fica de proa para a ilha, a gente fica mais longe. Me vem uma lancha de umas pessoas passeando, passaram num pau desgraçado entre nós e a pedra. Eu olhei, quando eu olhei, já estava passando. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara deve estar alucinado, né? Quem é que faz isso encostado de uma pedra que não conhece se tem algum afloramento de outra parte rochosa embaixo? E se um mergulhador aparecer? Foi a minha interrogação, a do Clóvis e de outras pessoas que estavam ali. Como as pessoas divergem de um para o outro. Então, tá aí. Nós viemos de uma época que tudo era na raça, e hoje tudo tem o regramento, tudo tem a lei, e o Alexandre fala mais alguma coisa aí, que ele está ali já com aquele sorriso no rosto, querendo falar uma coisa que não sei que ele Não, vai falar. ele foi legal, né, cara? Ele foi legal comigo, porque fui eu que cortei a âncora a garateia do cara, né, cara? Isso ele não falou, né? Ele ficou jogando e olhando pra minha cara, né? Ele não quis falar isso, né? Que eu fui lá e cortei o bagulho, porque por isso o barco do cara começou a ir pra pedra. E aí eu falei, eu não vou ficar mergulhando carregando essa garateia. Aí teve um outro maluco lá que foi lá e pegou e subiu com a garateia no barco novinha. Eu nem sei o que se deu dessa garateia, mas, pô, o cara foi embora, pelo menos deu certo, ele parou de pescar, de jogar isca em cima da gente, né? Então acabou dando tudo certo. Ele não se machucou, ninguém se machucou, e a gente conseguiu preservar mais uns peixinhos lá na nossa área, né? Porque, sabe como E é? é, Eu achando que o Cláudio era um mestre Jedi que tinha Então. desfeito o nó da garateia do cara. Não, foi o Alexandre que foi lá e serrou a garateia do E cara. resolveu logo a e, parada, né? Os caras estão se matando lá em cima, né? Eu falei, É, meu. e o Alexandre escondeu ela. Alguém achou, subiu na traseira do barco, É, falou: Olha o que eu achei lá embaixo. Eu falei: Ainda é, bem que o cara foi embora, o barco indo lá. Falei assim mesmo, é. acabou. O Clóvis se borrava de rir lá do outro lado, e eu com a garateia na mão falei. E ele virava e falava assim: olha o troço do crime. Aí eu falei: Meu, eu nem sei quem tirou, trouxeram aqui para mim, ó. E foi o Alexandre. É os causos, né? É o Olha. Alexandre que causa lá. Então tá aí, vocês estão conhecendo, Bruno, você como o mediador aí, vocês estão conhecendo um pouco mais sobre a pessoa do Clóvis. E também um pouco da história do lugar, né? Porque Sim, quando a gente vai para Laje, a gente para ali no ponto da Orion, por exemplo, não está escrito em lugar nenhum, né? Esses causos. Não está escrito, a gente não consegue enxergar, e só vocês que viveram e estavam lá sabem que, fala, puta, lembra daquela vez que a gente estava parado aqui e aí teve um tonto que veio querer pescar aqui do lado? Isso a gente não fica sabendo. Só quando a gente tem a oportunidade de sentar assim numa mesa em volta e conversar e deixar a memória fluir, é que esses causos vêm. E eu acho isso tão gostoso, porque aí a gente acaba valorizando mais o lugar que a gente está. e teve um outro, foi no gestor anterior. Nós estávamos lá, o gestor ia esse dia, lógico que ele vai fazer a patrulha em toda a área, e me chega uma catraia. Uma catraia, para quem não sabe o que é, aqueles barquinhos de travessia de um lado de canal para outro lado de canal, com mais ou menos 18 pessoas, 18 varas de pesca no mínimo, é aquelas catraia baixinha com telhadinho e tal, e pararam ali também, começou todo mundo a pescar. Eu olhei e falei: Meu Deus do céu, o cara já levou para chegar, já levou em tempo. Se o barco do Clóvis antigo, que ele já não tinha mais, ele já tinha oceanites, levava 3 horas, calcula uma catraia que anda a 4 nós. Ele levou 4 horas e meia, 5 horas, parou lá,
Nós falamos, tentamos explanar, nada. Aí eu falei, pô, diretor chega já já. Chegou, encostou do lado do barco, deu um puta de um esculacho, falou, bom, e os caras falando, não, nós levamos aqui X horas, vai, eu calculo 4 horas e meia, 5 ou mais. O diretor falou, não tem problema, volta, pode voltar porque vocês vão ser intimados. Mas aí depois o barquinho ligou o motorzinho, pá, 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 foi embora, né? Aí eu virei e falei, e aí, você não vai com eles? Pô, não vou, deixa eles voltarem porque eles estão em rumo, eu saio daqui 2 horas daqui e ainda pego eles lá antes da moela ainda. E os caras vão levar mais 2 horas e meia para chegar lá no porto. E dito e feito, foi todo mundo para a delegacia, bater dedo, foi tudo. O diretor ficou ali, o gestor, né, ficou, fez a passagem dele, falou com todos os operadores como era comum e como eles fazem mesmo, né? Além de fazer a patrulha na área, passa de barco em barco, faz parte isso do parque estadual. Então, lá nós temos sempre na área polícia ambiental e o barco do parque fazendo as patrulhas normais. Tá? Quando eles não aparecem lá, é porque eles estão na área, mas a gente não vai ver, lógico. Eles estão fazendo o serviço deles. E olha, é gratificante estar no lugar onde tudo tem uma norma e a Laje tem tudo aquilo por causa de todo esse tempo, todos esses anos de trabalho árduo de manter aquilo bonito. Tanto é verdade que qualquer mergulhador sempre vem com alguma coisa, um lixinho que veio boiando, alguma coisa, sempre alguém traz alguma coisa, joga no lixo, e a gente joga no lixo. Por quê? Plástico, pedaços de qualquer coisa que boia, anda e pode afundar lá na área, e a gente sempre está fazendo essa retirada desses materiais. E mostra para o parque e tem um relatório tudo para isso. E eu volto novamente com a estatística, né, com os números, em cima do que o Claudio está falando, né? A quantidade de petrechos de pesca que a gente pegava embaixo, né, no fundo, e trazia para o barco, se você comparar hoje com toda essa ação que existe aí de fiscalização e tudo, tem mostrado resultado, né? As apreensões, coisas e tal. Porque, meu, tem muito menos petrechos, eu encontro muito menos petrechos de pesca como a gente encontrava há 10 anos atrás. Mas vale falar que parque é um local protegido e exatamente a Laje de Santos é um local que não permite pesca, né? Você tem outras áreas dentro do grande parque marinho, né, onde está inserida a Laje de Santos, onde é permitido, por exemplo, na Queimada Grande, mas na Laje é crime, se não me engano é inafiançável, mas se não for inafiançável, você vai morrer ali com uma multa bem pesada, vai perder petrecho, seja pesca com anzol, seja pesca sub, vai dar um prejuízo, vai dar uma dor de cabeça gigante. Então, se você pesca, ou se você tem alguém que é amigo, que é pescador e está interessado e tal, ali não é o lugar. Está sendo efetivo, né? Todo esse trabalho do gestor do parque, da polícia ambiental também, né? Da polícia militar ambiental que está lá também, fiscalizando. Cláudio, no tempo da atmosfera, a gente saía para fazer mergulho noturno, estava no meio do caminho, eles viam que a gente estava chegando, eles iam embora. Lembra disso? A gente encontrava Sim, os barcos de pesca retornando porque sabiam que eles estariam pescando lá, mas estavam vendo que a gente estava chegando e eles começavam o quê? Começavam a sair fora, né? Lembra disso? sim. Hoje, a gente chega. E no próprio mergulho diurno mesmo, né? A gente já viu embarcações se afastando da área do parque, vendo a proximidade dos barcos de mergulho. Hoje está mais difícil isso acontecer, está bem mais esporádico. E o que está acontecendo agora é o quê? A gente chega na laje, o barco que a gente encontra lá, qual é? É o barco da Polícia Militar Ambiental. E, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vocês estão aqui agora, nós vamos sair fora. E eles pegam e vão embora. Quer dizer, eles passaram a noite lá. Voltando a falar disso, de que a proteção é intensa e, lógico, a vida floresce mais, nós temos hoje, não é certificadoras, hoje tem o Blue Park. Então, você olha em vários lugares no globo terrestre, que Blue Park, Blue Park, Blue Park, Parque Azul. Então, o que é isso? Para você
hoje, estava até no parque, estavam explanando tudo isso lá na reunião de conselho. Então, Alcatrazes já preparou tudo e já ganhou a certificação. Então, para ser um Blue Park, os requisitos principais, tem visitação? Tem. Qual é o estrago que essa visitação faz? Então, tem todo lá um trabalho e mostra que é mínimo. Então, eles fazem questão que tenham visitação, porque essa visitação de mergulho, visitação de passeio, ela é pertinente justamente como uma polícia ambiental. Então, tem proteção também da polícia ambiental? Tem. Tem mergulho? Tem, porque tudo faz parte para um mesmo foco, a proteção. Porque enquanto está o pessoal mergulhando, o pessoal visitando, então evita do invasor que vai lá ocasionar um problema, pescar, ele foge. Bom, deixa eu voltar aqui no nosso assunto, gente. Aí o Clóvis falou, legal, vou criar um recife artificial aqui na Laje, no futuro parque estadual, que ainda não era parque. Ele já sabia, né, o que ele ia fazer. Mas aí, o que aconteceu? Ele ganhou um barco, ele comprou um barco, o barco apareceu. Como é que começou essa doideira dele? Ou ninguém sabe também? Não sabemos. Mas pelo que eu Ou ele conheço o nunca Clóvis, falou? ele não comprou nada. Ele ganhou esse barco. Sabe, é aquilo. A época era outra. Então, assim, o cara tinha um troço que ele não sabe o que fazer com ele. Então, o É, que que eu faço com esse barco? Se eu eu quero, eu afundar, quero. se eu afundar, difícil. Se ficar boiando ali, a marinha vai pegar no meu pé. O meio ambiente, sei lá, na época. Então, ele deve, lógico que ele conhecia muita gente. Aquela época era a época de ouro, que todo mundo se falava, não tem esse negócio de hoje, o WhatsApp. As pessoas se comunicavam mais via bate-papo. Então, ficou Falava sabendo, mesmo. eu entendo que ele ficou sabendo, alguém queria se livrar do treco, ele teve a brilhante ideia de pegar e deve ter esbarrado no pior. Como é que eu vou fazer para levar? Deve ter saído na calada da madrugada o barco. Para você ter uma ideia, o Porque não é naufrágio. exatamente uma coisa discreta, né, gente? Rebocar outro Não, barco. não, discreto pra caramba. Um barquinho pequenininho na frente e um monstro atrás sendo É, rebocado na saída de um porto. Então, o barco que ele levou para lá, que deu o nome de Moreia, tem 20 metros de comprimento e uma altura considerável, o dobro e mais um pouco do barco Caruiá que rebocou, que era o dele. Então, você imagina ter isso filmado, não, filmado nem pensar, porque na época nós só tínhamos Nossa. câmeras de filme, de foto, né? Então, nós não temos muita coisa desse tempo lá atrás. era um barquinho de madeira, né? Puxando um gigante de aço, né, cara? E aço. De ferro, né? Então, E você é isso. calcula a mente dele, lógico, borbulhando, né? Imagina que foi a viagem até a Laje, cara. Que ficou passando na cabeça dele? O barco dele parava ali na Ponte dos Práticos. Esse barco, para ele rebocar, ele foi buscar lá perto das balsas. Não é um lugar menos do que isso. Nossa. Estava lá dentro. Passa na cara, a Marinha era ali do lado como é que chama? Da Ponte dos Práticos. A Marinha era por ali. Ele passou na cara da Marinha. Você calcula o coração do cara saindo pela boca. E passou ali e foi mar adentro, né? E assim, sempre com o facão na mão, que ele falava para mim, né? Depois que eu reboquei, o facão eu guardei de estima, né? Porque era a primeira coisa que ele ia dar porrada se o troço afundasse atrás. Porque, assim, depois que a gente ficou conversando, tempos lá para frente, o barco demorou, ele achava que o barco ia afundar muito rápido. Então tinha um furo no É. tampão, ele tinha uma rosca no fundo e abriu. E o troço demorou para afundar. Puxa, não lembro exato, mas não afundou em 1 hora, em meia hora. Ele demorou 5, 6 horas para começar a chegar perto da tona, a água tomar por cima. Então, você imagina correnteza, aquele troço amarrado atrás, ele doido para passar o facão, tem que passar na hora, né?
Então, foi isso daí. Não, Então, você imagina aquele momento ali de ver a hora que ele ia fazer assim, bluf. Tanto é verdade que o barco parou em 2 ou 3 vezes em lugares diferentes para hoje repousar no lugar que você foi ver, certo? Então, de proa para nossa, Queimada Grande, frente para Queimada Grande e 2,5 metros da pedra. 1,5 metro, 2, né, Alexandre? Diz que ele virou de ponta cabeça nas pedras. Aí depois Sim, rolou. Depois, diz que foi um negócio assim de louco. Até ele E aí no final ele parou tipo não, a corveta, né? cara, em tantos momentos tinha tudo para dar errado, cara. tudo para dar errado. Mas sabe o que que não deu Aí, errado? Assim, Que ó. não foi muito planejado. Não, mas é exatamente assim, puta, Foi eu um vou pegar um negócio meio barco aqui assim ó, no meio da na noite, raça, né, cara? e vou rebocar ele com uma pulga. Chegando lá, achei que ele ia afundar rápido, demora uma cacetada de tempo, e ainda afundou errado. você imagina o cara olhando para aquilo e o troço entrando água e nada, entrando água e nada. É uma cascona gigante, toda limpinha, pronta, um trambolho amarrado. Aí você vai pensar, a poita que eu estou amarrado aqui aguenta? Será que a poita vai resistir? Será que vem vento? Eu tenho que voltar ainda? Então, só tá hoje, E a Marinha repousa não com pode ele. aparecer nesse meio tempo, né? Nossa, se aparecer, ferrou. Meu Deus, acho que eu afundo os dois barcos e eu vou para as pedras e falo, não sei, quando eu cheguei já estava assim. Já tava aqui, né? Aliás, me salva. É bem emblemático tudo isso daí, viu? É uma coisa que as pessoas que estão escutando agora começam a imaginar um troço boiando, a água entrando, o cara pensa que vai afundar rápido, você fica pensando, a tua cabeça vira o- O que acabou acontecendo assim, né? Tinha o plano A, não deu, vai pro plano B, depois vai pro plano C, só que tu não tinha planejado plano nenhum, né? nada. Tudo improviso ali, né? No que tá acontecendo no momento, né? E assim, na hora Vira que para Tobá do lado e falei agora, Então, foi Tobá. que nem, A Tobá que nem voa. vocês comentaram, né? Tinha tudo para dar errado, né? E assim, ele parou ali. Então, imagina se ele pega uma correnteza e desce mais lento ainda, vai para lá para fora da laje. Que barco que ele tem para puxar isso mais perto? Não tem mais. Tudo era uma senhora interrogação. Vai descer no lugar certo? Ah, vai, mas mas tem I, o I que é dose, e o I. Não é uma coisa como hoje, é uma infinidade gigantesca de pessoas para fazer um único projeto. E o cara idealizou tudo isso sozinho e está lá até hoje, hein? Foi o primeiro naufrágio induzido do Brasil. Ele não teve cinegrafista, não teve nada. E por muito tempo ninguém sabia nem que tinha sido ele, né? Nem ele, nem ninguém sabia. Veja A gente só, foi saber agora, há pouco tempo. sim, como eram os homens de antigamente, né? A gente faz e acabou. Tem que tirar o chapéu. Primeiro operador de mergulho. Não preciso falar Mas mais se ele nada. também não fizesse isso, com toda essa descrição, e eu não vou falar amadorismo porque não foi intencional ser completamente por baixo dos panos, nunca teria sido aprovado o projeto, né? Nunca, nunca teria. Mesmo sem o parque. Nunca teria, por causa da área em que está o parque. É uma área, eh, é uma Mas área de, mesmo antes de ser parque. é uma área de porto. Nada pode acontecer lá. Você imagina isso daí ir para uma área, vamos falar assim, que ele não afunde. O barco do Clóvis deu pau, esse troço boiou e foi andando e caiu fora do parque. Tudo bem, a área é funda ali tal, é difícil acontecer algum acidente de navio. Por quê? Nós temos na área, ali em volta do parque, os calhaus, que são os rochedos pela carta náutica, é aflorado, tá? Tá a 2 quilômetros, vai, do parque em direção ao mar aberto. Nós temos, ao contrário disso, nós temos o Parcel Brilhante, o nome já fala, brilhante. Por quê? Ele brilha no sol. Então, porque é uma cabeça de pedra aproximadamente a 6,5 metros, 8 de profundidade, dependendo da maré, então ele está perto. Então, assim,
Se cai um naufrágio ali no meio, tá na mesma, porque nenhum navio vai se meter ali no meio, porque Marcel está muito Sul. perto, está muito perto. Mas uma coisa eu posso falar para vocês, quando eu fui para Queimada Grande, isso vai fazer já faz tempo, são comandantes antigos de navios. Os caras são bons pra caramba. Você fala assim, mas você foi para Queimada Grande? Mas por quê, Cláudio? Nós temos ali o Parcel Dom Pedro, temos o Noite Escura, temos a Queimada Grande e mais em terra Queimada Pequena. Eu já presenciei navio passar ali por dentro, indo para o sul, coisas que os navios passam por trás da Queimada Grande para alto mar, para você, ouvinte, ter uma ideia. Então, Queimada Grande, 30 quilômetros da terra. Então, pensa, o navio passar a 40 quilômetros da terra, ele passa por fora da Queimada Grande. Estou dando números pensados rápidos para você ter uma noção de distância. E o Parcel Dom Pedro está por dentro da Queimada Grande para a terra, e o navio passa por ali. Então, assim, eu vi isso 2 vezes na minha vida. O comandante tem que ser bom para caramba para conseguir desviar de tudo isso. Por quê? O Noite Escura É e um campo minado. é um campo minado e o cara passa no meio, bonitinho, tá? Então é isso daí. Então é difícil acontecer uma loucura dessa, de um navio passar entre o Brilhante, o Parcel Brilhante e a Laje de Santos e acertar um naufrágio bem ali no meio do caminho. Se vocês forem perguntar, mas dá para colocar um naufrágio ali? É parque, vai ser difícil. Você tem que enfrentar uma grande batalha O e difícil não é colocar o naufrágio, né? O difícil é aprovar a colocação do naufrágio. provar. Então, vai ser difícil. Fora da área do parque, também difícil porque nós temos um porto e a área de amortecimento e a área de fundeio dos navios. Tem a área de fundeio e os lugares para fundear. Como existe a área de descarte de material Dragagem. como é que é, Alexandre? Dragagem. Dragagem. Tudo tem uma norma, tem uma especificação. Então, por isso que nós não podemos ter mais nada na área. Claudio, você tinha falado do comprimento do Moreia. São 20 metros de Moreia, é isso? 20 metros. Não, E aí desculpa, ele tá. 22 metros. 22 metros. E ele deve ter de largura, não tem uma especificação praticamente escrita em algum lugar. Eu chutaria que ele tem uns 4,5 metros de boca. E ele tá a que profundidade, Ale? Como é que é mergulhar no Moreia? Eu já vi ali bater 22, 22,5. Isso vai depender um pouco da maré também, né? Mas é isso aí. Eu acho que não passa de 22 ali. Isso você dando E aquela deitada na areia ali na popa. o que tem de bom, cara? Assim, eu sei, mas eu quero ouvir de vocês. O que eu vejo lá? Por que a gente acha que é tão mágico mergulhar no Moreia? Então, Alexandre, para um pouco. eu vou falar rapidinho, né? Não Me sei se fala falta do tempo para cardume de comentar. Salema. Baba Então, nisso, meu. cara, Bruno, tá de sacanagem, né? A gente mergulhou lá um dia desse, é incrível, cara. Você vai chegando no Moreia, primeiro assim, né? Vamos do começo. O Moreia, ele tava inteiraço quando eu mergulhei lá a primeira vez. Então, ele tinha a casaria toda, ele tinha o banheiro com a privada, com o vaso sanitário, entendeu? Então, quer dizer, eu já mergulhei, já fiz um mergulho noturno na caixa de peixe, na proa do Moreia. E, meu, tinha um monte de seriantos, assim. E eu lembro que eu fiquei, eu acho que eu já contei essa história também. Eu acho que eu fiquei de joelho, cara, ali, e olhei no meu relógio. Falei, puta, o que é um cara que acha que é normal? 8h41, 20h41 da noite, dentro de uma caixa de ferro a 22 metros de profundidade, com a lanterna no meio daqueles seriantos, cara, a coisa mais linda. Foi ali que eu percebi que eu não batia muito bem nas ideias. Então, quer dizer, ele desmantelou com o tempo, né? Então você pode reparar que a casaria dele caiu para areia, aí a privada ficou na areia. Eu vou até te mandar isso, eu vou fotografar isso, porque é uma foto de papel, né? Eu vou fotografar e vou te mandar. Eu tenho uma foto de ponta cabeça no vaso, no Moreia. Mas aí fizeram uma limpeza, tá aí, né? Eu vou mandar para você também. Aí o que acontece? Foi o Turcão que tirou essa foto, o Não. nosso camarada. Aí ele pegou, fizeram uma limpeza lá, levaram o vaso
que também vamos dizer, vocês usaram muito esse termo hoje, né? É uma coisa emblemática também do naufrágio, né? Você tem aquele vaso sanitário de louça ali na areia fincado, ali do lado dele, né? Então, quer dizer, hoje, na verdade, a gente já pede para as pessoas, né, não penetrarem, já faz um tempo, né? Porque eu já vi o costado, uma parte do costado do Moreia, esse ano mesmo, com uma correnteza, ele balançava que nem uma folha de papel. E às vezes o cara Já não olha dá aquilo e mais. fala, nossa, é uma folha de papel. Pô, e não é. Se aquilo se desprender e cair em cima do cara, não vai ser legal. Então, na verdade, hoje a gente fica só ali por cima e as garopas fazem a festa ali, né? Elas se intocam, são animais que têm essa característica, né? De estar intocado no vão das pedras, coisa e tal. Então, você encontra muito. O Cláudio até fala no briefing dele: olha, você não penetre por isso, pelo aquilo, e também porque você pode pôr a cara ali dentro, o bicho daquele se assusta, bate de frente com você e você vai acabar se machucando. Então, Ele vai ganhar. o que eu já falei hoje, esse desmantelamento do Moreia é normal, e ele vai continuar ocorrendo. Mas eu acho que não sei quanto tempo para frente, mesmo a gente tendo uma chapa, uma única chapa, chapas do Moreia amontoadas uma em cima da outra ali, o cara vai querer, que nunca mergulhou lá, vai querer ir lá olhar. Né? Na verdade, assim, primeiro porque ele já escutou todas essas histórias a respeito do Moreia, com certeza. Né? Então, quer dizer, ele vai querer passar ali para dizer assim, olha, eu passei nos restos do Moreia ali. Vai carimbar o passaporte do mergulho dele. Lógico. A gente fala carimbar o logbook dele, com certeza, com certeza. E aí tem também, né, as nossas salemas, né? Que não sei como, cara. Você passa, você chega no naufrágio ali, de frente, ali na proa dele, você de longe você já avista aquele grupo de salemas, tem os sargos também, mas coloca que ficam ali, parece que elas são hipnotizadas ali pela proa do Moreia. Não tem jeito. Para quem tá ouvindo a gente, cara, a gente sai em navegação, né? Ali para a esquerda, em direção à Boca da Baleia. Então, a laje está na nossa direita, Santos está na nossa esquerda. A gente vai acompanhando ali as pedras e a areia, e dali a pouco sai a proa do Moreia. Eu vou querer essas fotos para postar no Instagram, hein? Ah, olha E aí, ó. aí sai a proa do Moreia. E aí você vai chegando perto, você vai ver que ela tá toda pontilhada de amarelo. E aí tá o cardume ali te dando boas-vindas. Isso quando não tem umas 4, 5 tartarugas ali também dando mole, né? Aí vou dar uma Candy Dive Master que, by the book, a 22 metros é um mergulho que não dá para ser o cara de open water. Mas o cara de open water consegue aproveitar ali aos 18? Se você for ver, quando a gente falou 22, a gente está falando na areia, né? Tá? Uhum. Mas você consegue fazer um mergulho com 15 metros de visibilidade, você consegue fazer um mergulho a 16 metros, eu já fiz isso com a de termoclina. Muitas vezes já fiz isso, de pegar e não levar o cara para o congelador e fazer um mergulho por cima do Moreia. Com visibilidade, você consegue mergulhar 15 metros, 16 metros de cima do Moreia ali e contemplar ele todinho, de ponta a ponta, de proa a popa. Entendeu? Então, a questão aí, o que não vai dificultar a experiência Ah, bem acompanhado, né? Não vai dificultar que o cara consiga carimbar o logbook dele com o mergulho no Moreia. Já que a gente não tem penetração mesmo, não tem, então, para conhecer, carimbar o logbook, tranquilo. e quem mais que a gente vê? Além das salemas, das garopas, Então, quem mais são os aí residentes tu já tá de ali? sacanagem comigo. Além do Alexandre, Não, né, aí tu já tá de cara? sacanagem. Cara, tem o que o Cláudio fala toda hora no briefing dele, né, cara? A coluna d'água. Oh, vai ter que molhar minha mão. Vai ter que dar uma molhadinha, porque essa foi demais. Mais Então, uma fotinho. né, olha lá. É, Olha o bicho em cima do Ah, naufrágio. sabe o que que é? Isso aí é Olho de boi. olho de boi. Então, é a coluna d'água. Eu, muitas vezes ali, dando um tempo com o pessoal, para o pessoal conhecer o naufrágio, eu olho para o lado do azul, 3 raia pintada passando. E eu estou falando raia pintada porque as mantas sumiram, né? Mas já vi bicho grande passando ali, o galo de penacho, as próprias caranhas. Pô, se você tá ali tomando conta do pessoal, às vezes você olha para cima ali pro azul, você vê, cara, os bichos passando ali. É muito comum também.
É que o pessoal, difícil ver, porque eles... Aí, na hora que você olha para o pessoal para chamar a atenção deles, para eles olharem, eles estão lá com a maquininha, filmando as salemas que você falou, as garopas, e acabam não percebendo o entorno deles ali. Mas é É que aquilo a que eu gente falo, se é aquilo que emociona, eu Ale. falo sempre e o Cláudio falou hoje, né? Cada mergulho na laje, cada dia é um dia. Eu acho que o mais legal da laje, cara, é o inesperado. Porque, pelo amor de Deus, não me levem a mal. Salema não é o peixe mais difícil de você encontrar no litoral aqui do Sudeste. O sargentinho, também não. Concentração de raia, dependendo da época do ano, você também tem concentração de raia grande em Ilha Grande, por exemplo. O que a laje tem de diferente de todos esses outros pontos? É o inesperado. É você olhar para o lado e ter uma jamanta gigante passando. Pô, tubarão-baleia, peixe-lua, cardume de enxada, cardume de olho de boi, bola de isca de sardinha. São coisas que você não tem. Então é ali que pode ser que você vá na laje um dia e não tenha nada assim fora do normal. Acontece, para ter alguma coisa fora do normal tem que ter o normal. Mas pode ser que você dê o azar de ir na primeira vez na laje e dar de cara com peixe-lua. Tá lá. Eu lembro da nossa última conversa, Lê. Você falou assim: ah, você fica frustrado de não ter visto o tubarão-baleia na laje? Não, porque pode ser que nesse exato momento que a gente está conversando tem um tubarão-baleia lá. Eu também não tô lá para ver. É. Então, mas eu vou ficar muito encantado se um dia calhar da gente se encontrar lá. Ah, eu puxo uma outra história junto dessa, do peixe-lua. Eu mergulho lá desde 90, nunca tinha visto um peixe-lua. Já vi no caminho, boiado, já escutei comentários de pessoas que viram e eu não tinha visto ainda. Aí um belo dia do ano passado, eu estou voltando da boca da baleia, eu e mais dois rapazes, e quando eu olhei para frente, ela estava na minha frente, o peixe estava na minha frente parado. Aí pousou para mim, filmei, coisa e tal. Não foi o maior que eu já vi boiando, maior do que aquele que eu vi dentro da água, mergulhando. Mas Mas para foi mim, o maior que mas você para mim não mergulhou com ele. interessou. Uma coisa que eu nunca tinha visto assim no mergulho. Muitas pessoas já tinham visto, mas é aquilo que tu falou do peixe, do tubarão, né, cara? Uma hora ele tá lá. Ah, você quer ver uma coisa? É muito simples isso. Quando a gente mergulhava à noite lá, eu lembro que o Claudio chegava com a Orion e eu tinha que cair na água para pegar o cabo. Então, quando você chega ali na boia, você põe a lanterna, você só tá vendo a boia. Então, você não sabe o que tem ali do lado, no escuro, cara. E olha, era um momento assim, tenebroso, cara. Eu caía na água, pegava o cabo, dava pro cara e vinha nadando do lado do barco rapidinho e saía fora. Tá entendendo? Tem medo, cara. Porque é o que você falou do inesperado. Ainda mais que tem uns animais que têm um hábito noturno, né? E Ainda mais de aeroceânica, né? predação. Então, quer dizer, pô, Alexandre, pô, que bobagem. Não, cara, eu vou te falando, me sentia mal, cara. Sabe? Você focar com a lanterna assim, aquela boinha e só. É a única coisa que você conseguia enxergar. Ah, meu, cair na água, quem tem que fazer o trabalho sujo, né? Caía na água, pegava o cabo, dava na mão do cara e ó, zarpava, saía fora. Aí depois, quando tava todo mundo na água, era mais tranquilo, né? Porque negócio de tubarão é assim, você não pode ser o mais lento do grupo. Então, eu botava fé no meu taco de que eu batia a perna bem, entendeu? Aí ficava Mas, mais tranquilo. É mas isso. assim, olhando para o que o Alexandre está falando agora, simples. Todas as vezes que eu vi algum tuba, o mesmo meio que você viu é o tempo que ele se mandou. Então, assim, eles são muito espertos na área, diferente de a gente ir para fora do Brasil e o bicho permanecer do teu lado algum tempo. Lá, todas as vezes que eu vi, foi muito rápido. Aproveita enquanto você consegue olhar, porque ele já está se distanciando. Bom, gente, caminhando aqui para um final do nosso bate-papo, queria só saber o seguinte, gente. No final de tudo isso daqui que a gente conversou e tal, eu sei que tem toda uma legislação, tem todo um estudo, né, envolvido. Eu nem estou querendo ser um leviano no que eu vou perguntar. É mais uma pergunta de quem é apaixonado por mergulho, por quem é apaixonado e vive de mergulho. É positivo esse tipo de naufrágio induzido? Vocês acham que vale a pena? Aí olhando exclusivamente para a indústria do mergulho e
e pensando do ponto de vista de natureza. Vou esquecer toda a parte de legislação de parque, de porto. Eu queria saber do ponto de vista aí da paixão. Vale? A minha resposta é bem rápida e curta. Existe uma cidade que é chamada de um local, uma localidade de mergulho que é chamada de capital do mergulho e naufrágio. Então, dentro desse contexto da tua pergunta, tu acha que não foi válido ou não é válido? Eu acho Não, que é por aí. eu sou suspeito. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade com o que fizeram com esse último navio da Marinha que a gente afundou no meio do nada, que é do meio do nada, entre aspas, porque era muito caro limpar ele. Eu acho que a gente poderia ter pago o preço limpado e ter dado um de final mais digno. Sim, a vida a vida floresce. Aí você fala assim, poxa, mas a laje tem toda aquela diversidade. Perfeito. Se eu pegar e colocar um barco, vamos falar assim, 500 metros dali numa área mais rasa, tá? Ou 200 metros, ou na ponta, sabe? Não numa área muito profunda. Eh, Vai ter vida lá, como a vida da laje também continua. A vida migra e tudo floresce. O problema só é o seguinte: é comida. Então, esse novo lugar vai ter comida para aqueles peixes que migrarem lá. Então, vai ter uma outra vida naquela área, certo? Igual a da laje. Então, vai se dividir e depois tudo fica igual. Então, assim, para o meio ambiente, ótimo. Para o pessoal que vai para lá ver, ótimo. É vida. Tudo é bonito. Tudo funciona. Nada se estraga. Nada vai estragar o ambiente. Vai agregar mais. Eu diria que, para mim, é positivo. E a gente ainda ganharia mais um atrativo, né? Mais um atrativo. Ah, mas a laje é o atrativo. Sim, teria outro. Mais um, né? Mais um. Mais um. É que nem você falou de Recife. Vamos falar de Recife, que tem um monte de naufrágios colocados. A vida naqueles lugares, ela foi para lá. Então, tem mais vida lá, tem vida nascendo, vida vivendo naquela área. Então, não ficou só naqueles pequenos rochedinhos que tem lá embaixo, ou naqueles imensidões de areião. Como é que tem salema lá? Como é que tem olho de boi, atum? Como é que passa o peixe de passagem? Foi o que o Alexandre falou. Você está em cima de um naufrágio, parado e olhando para o alto, certo? Você consegue ver a vida passar na coluna d'água. Você tem mais um lugar para ficar e olhando. Aí você cansou de olhar a coluna d'água, você dá uma torcidinha no teu corpo, você olhou para a pedra, você está em cima do naufrágio, você está vendo todo aquele rochedo subir total até a superfície. Isso é água de 15 metros de visibilidade. Eu não estou falando nem 30, 35. Estou falando uma água de 15. O naufrágio está ali, 22 na areia, 18 do lado da pedra com o naufrágio. Então você está em cima dele a 15, 14, olhando toda aquela vida para o lado da pedra. Você olha para o lado que, vamos falar assim, que vira para Queimada Grande, você vê aquela imensidão. O naufrágio, ele é um ponto atrativo, um ponto turístico e um ponto dos peixes também estarem no seu ambiente de caça. Então, é válido. Então, eu posso falar, porque no fim eu não sou ninguém, né? Deixo aqui um apelo registrado pelo Coluna d'Água para que olhem com um pouquinho mais de carinho essas oportunidades que a gente tem. Eu, como turismólogo e mergulhador, adoraria ter mais opções dentro do litoral de São Paulo, maior centro econômico do país, mais opções de naufrágio para a gente poder explorar e cultivar a vida, cultivar ponto turístico, porque no fim, além de tudo, a gente que é mergulhador, a gente gasta uma bala e a gente movimenta a economia de muita gente. Então, acho que vale a pena a gente colocar, às vezes, a mão na consciência e olhar que temos um potencial grande. Então, a gente pode explorar isso. Fica a dica aí, prefeito, responsável, enfim, a quem couber a mensagem. E é isso aí, gente. E para os futuros Pode falar, blogs Claudião. que venham aí para frente, né? Que apareçam com ideias novas e façam na raça alguma coisa acontecer, poxa. Só não me vai rebocar o barco até a laje de Santos com um barquinho de alumínio, hein? Pelo amor de Deus, Nossa. gente. Aliás, a gente não está incentivando ninguém a fazer isso, hein? Não, é Não, verdade.
Por todos os motivos, ainda mais você vai se machucar, caralho. Então, gente, chegando no final aqui esse bate-papo, queria perguntar algumas coisinhas. Mais sobre a Orion, deixar aqui um espaço de merchan. Gente, me conta aí, são quantos staffs, como é que a gente faz para mergulhar com vocês? Além da laje, onde mais a Orion opera? Conta um pouquinho pra gente. Nós fazemos a totalidade Laje de Santos, tá ok? Quantos staffs vão a bordo? Então, normalmente encontra eu, Alexandre e mais 2. Tem dias que tem 5. É muito gostoso mergulhar. Todos eles falam a mesma linguagem, uma religião. Todo mundo fala a mesma coisa. Então, todo mundo conhece. E todo mundo que sai com a gente, instrutores, são do mesmo naipe. Conhece e vão lá há muito tempo. Então, é gostoso estar num ambiente desse. E como é que eu faço para marcar, gente? Como é Olha, que entra o no pessoal entra em site. contato com vocês? Entra no site da Orion, www.orion, constelação, pessoal, oriondiver.com.br, www.oriondiver.com.br, e eu já vou fazendo a propaganda, ele vai colocar aí depois da vinheta, né? Oba, vai colocar lá nos inscritos lá embaixo, pessoal. Legal. Então, gente, acessa o site da Orion, lá vai ter um telefone, um WhatsApp, e aí vocês conseguem saber data de saída, final de semana, fim de semana, e aí valores, e aí a gente consegue, de repente, se encontrar no barco. E eu não vou mentir, eu sou fãzaço da operação deles, é uma das melhores operações das quais eu já participei na vida, não é nem pra laje. Eu só tô falando isso aqui porque eu já falei na frente deles, cara. Isso aqui não é merchan, tô ganhando nada da Orion. Isso aqui é simplesmente o reconhecimento de um cliente com um serviço prestado, cara. Posso falar um negocinho? Por favor. Outra coisa, passamos aí o site da Orion, perfeito. Lá não vai ter tudo o que você quer. E eu também não posso colocar tudo, senão incha tanto aquilo que fica muito grande. Precisando, querendo uma imagem, querendo um vídeo, você vai achar lá os telefones, telefona. Claudião, não te conheço, mas eu quero conhecer a laje. Manda para mim um vídeo, qualquer coisa que mostre a laje. Eu farei com o maior prazer. Telefona, pede, a gente manda um vídeo e vai ilustrar muito mais a sua ideia sobre esse lugar maravilhoso. Bom, vocês não falaram nada, vocês estão de sacanagem comigo, né? Então agora eu vou falar. Eu tenho lá 538 postagens no meu Instagram só de vídeos que eu faço da laje. Ah, sacanagem. Deixa eu falar também então. Ale Paulino Diver. Entra lá no meu Instagram, vocês têm imagens, pode entrar lá e se deliciar. Atualmente são 538 postagens que eu coloquei lá. Fiquem à vontade. Isso é só para aumentar o teu número lá do podcast lá de classificação, Ah, tá? para com Meu isso, vocês dois pretinho, pô. aí, cara. Ah, qual Não é? sobra, não sobra nada para mim aqui, pô. Mas o pessoal vai atrás dessas ideias, corre e já sabe onde pegar agora. Vai lá pegar, pede vídeo, pede o que for. Estamos aí. Valeu, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, Alexandre. Obrigado. Então, gente, queria agradecer aqui ao Claudião, ao Alexandre. Cara, é um prazer imenso ter vocês dois aqui. O Ale de retornar e o Claudião de vir pela primeira vez. São duas figuras que a gente admira pra caramba. Às vezes o Claudião tá lá dando briefing, às vezes tá um calor do cacete, a gente de neoprene, mas vale a pena cada segundo do briefing do Claudião. E o Ale botando pilha ali do lado, mas são duas das pessoas do mais alto nível que a gente encontra no mergulho. E no fim, mergulhar é só um pano de fundo pra gente fazer essas conexões e conhecer esses amigos, cara. Então, do fundo do coração, tanto o meu quanto da Carol, obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui conversando com a gente. É realmente um privilégio pra gente. Puxa, cara, é um prazer para mim, mas toda vez tu fica tentando fazer eu chorar, mas eu não vou chorar. E dessa vez eu tô saindo, tá bom? Então, a próxima vez, estamos à disposição. Tô falando por mim, mas eu acho que o Cláudio também vai falar a mesma coisa. Né, Claudião? Olha, sinceramente, você falou aí em soltar algumas
lágrimas. Mas se vocês quiserem ver isso, é só ir no barco e olhar como a gente faz o briefing, é do coração, tá? É sempre bom estar sempre com pessoas que olham com os mesmos olhos que a gente olha, tá ok? Muito obrigado vocês, obrigado Bruno, obrigado Alexandre, e espero e tenho certeza que vamos ser convidados mais vezes para falar alguma coisa diferente sobre a laje e o que ela pode proporcionar a gente. E lembrando que a laje só não é isso que nós falamos, tem muito mais. Pode chegar a 42 metros de profundidade, e tem mais lugares. Então, esperem mais e nós vamos bater um papo com vocês. Então, gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. Um beijo para Maribel. Deixa eu puxar um saco aqui, porque eu tenho que agradecer, porque ela foi parte integrante dessa gravação de hoje. E ela tem que lembrar de mim com alguma simpatia, né? Porque de vez em quando eu ligo para ela e falo, né? Se ela tem alguma vaga. Então, Maribel, senão vai arrumar vaga, hein? Deixa eu cavar uma vaga aqui, ó. Maribel, sou eu. Beijo para você. Sigam o Ale, arroba Alexandre Paulino. Não, errei. Ale Paulino. Ale Paulino Diver. Segue o Instagram da Orion também, arroba Orion Diver. E entra no site da Orion, que tem muito material bacana. Segue a gente nas mídias sociais. Se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba Coluna d'Água. Ouve a gente pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Deezer, pelo Spotify. Pelo Amazon Music. Lembrei. É tanto lugar, cara. Indica a gente pro seu amigo mergulhador. Aquele seu amigo que já mergulha, aquele seu amigo que está pensando em mergulhar, aquela pessoa que está interessada, indica, porque faz toda a diferença. Dá um joinha, dá os 5 estrelas, porque aí as próprias plataformas começam a entregar a gente para pessoas que têm mais ou menos a mesma pesquisa. Qualquer dúvida, manda mensagem, arroba Coluna d'Água, a gente vai estar sempre do seu lado. No mais, pessoal, por hoje a gente fica por aqui e agora começa o momento mais chato da semana, que é o nosso intervalo de superfície. Ale, Claudião, assina aqui meu logbook, porque hoje foi especial, cara. E espero contar com vocês muito mais vezes. Muito obrigado, pessoal, por essa semana.